Enfim, mas caminhando um pouquinho na história, chegando na época da Reforma agora, tem uma controvérsia, principalmente com Lutero e Zwingli, né, que vai ter origem no negócio da ceia, etc. Mas se a gente analisar um pouco a teologia de Zwingli, parece ele se aproxima de um nestorianismo. Agora não, Calvino já vai ser um pouco diferente. Como é que vai ter esse embate entre a teologia de Zwingli, de Lutero e de Calvino? A coisa fica um pouco complicada, né? Porque Lutero ele nasce ele é de uma escola de um jeito de falar, na verdade. Né? Não é que ele confessa as mesmas coisas que por exemplo, os nominalistas, etc. Ele ele fala de uma coisa, uma maneira muito crua. Ele sempre enfatiza muito a pessoa de Cristo. E aí, por exemplo, ele vai falar com todas as palavras que Deus morreu. Entendeu? Em Cristo, Deus morreu. Pô, cara, como assim? É exato, sabe? Então, é um jeito de falar que ele não está inventando nada, por sinal. Né? Os pais da igreja vão falar a mesma coisa. Como diz, se não me engano, Atanásio falando da encarnação, né? Que se Deus não pode morrer, então ele pegou para si algo que pode. Então, essa é um pouco da coisa aí. Essa é um pouco da lógica dos pais da igreja. Deus morreu, e isso é uma verdade escriturística. Na cruz, Deus morre. Né? Então, como é que você lida com isso? O Zwingli ele tem uma formação tomista, claramente tomista. Se alguém quiser um pouco melhor a análise disso, histórica inclusive, do embate entre Zwingli e Lutero, Hermann Sasse, Isto é o Meu Corpo, tá em português, é só ir ler. Né? Hermann Sasse, Isto é o Meu Corpo. E ele vai trabalhar justamente essa questão do background deles, de como eles pensavam. E quando você tem alguém que não está acostumado com essa linguagem e escuta que Deus morreu, você está falando de eutiquianismo. Eu sei que para nós é um pouco exótico pensar assim, mas naquela época, especialmente, era muito forte isso. De você, tipo, não, peraí. Por mais que a doutrina católica romana assine embaixo o que a gente fala sobre isso, é uma. Para um povo geral, assim, para um público geral, isso é complicado, sabe? É uma confissão de fé muito pesada. Então, e o Zwinglio, ele vai ter na ideia dele algo algo do seu treinamento, que é falar assim, não, a razão pode chegar lá e tal. Então ele tem um apreço muito grande pela razão. E aí ele vai dizer, ele vai tentar achar um jeito de resolver isso. E aí começa um balaio de gato, assim, uma confusão que vai falar da aleólise, né, de que cara, se bem sincero, nem eu entendo muito bem o que o Zwingli quer dizer com aquilo ali. Então, tipo, é uma coisa muito, muito complicada que o próprio Lutero vai falar assim, isso daqui é máscara de Satanás, velho. Sabe? É uma coisa desse nível, assim. E porque você vai ter literalmente a natureza humana ela é parte da divindade. Ela não compreende toda a divindade. Em resumo, é isso. E aí que vem as acusações de nestorianismo. Entendeu? Ela vem justamente dessa questão. De que Zwingli vai chegar num ponto que ele vai falar assim, não, o corpo de Cristo está preso no céu e o espírito de Cristo, que é a parte divina dele, pode ser onipresente, aquela coisa assim, entendeu? Esse transbordar. É, O, que o finito não pode conter o infinito, então a divindade de Jesus na pessoa ela vai transbordar, vamos assim dizer. Aí qual é o Você vê problema? que Zwingli, você vê que Zwingli não vai tanto contra a presença espiritual dos calvinistas, né? Ele só vai contra a presença física mesmo dos luteranos. exato, que corpórea, né, que a gente chamaria também. Qual que é o problema de você defender isso daí? Então agora você tem dois Cristos. Você tem um Cristo humano e um Cristo divino. Porque se eles não são uma só pessoa, são dois então.
Isso aí. Vai ter um lugar que um Cristo tá segundo a natureza humana e outro que ele tá segundo a natureza Exato. divina. Então, a gente pensa Exato. assim, se Cristo é uma pessoa, ele tem que estar completo, né? E Num lugar só. aí, e tem uma outra Ah, coisa. hum. Por mais que isso pareça que falar que Cristo é plenamente Deus, você está falando que tem um limite na plenitude. Tá entendendo como é que é complicado o negócio? E aí, como é que você lida com o texto de nele habita toda a plenitude da divindade? Entendeu? Tem toda Aí a questão. complica a situação. Porque é um pleno, mas não é assim, né? É pleno no sentido de que encheu o copo e transbordou. Mas não é pleno, no sentido que a igreja sempre Bom, entendeu. para Zwinglio ali, ele de fato usa esse argumento, né? De que Paulo está se referindo ao Cristo Deus, né? Ao seu espírito e não É, à pessoa de Cristo. exato. Do texto que Paulo diz em Colossenses 2:9, eu acho. É. Então, só que aí você tá tendo que usar, como é que é o inconsciente confessional, né? A boa razão, assim, ela fala assim, não, peraí. O que é isso aqui, cara? Você tá inventando algo novo. Sim, foi o que você falou, cai justamente em dois Cristos, né? Porque Paulo ali se refere a Jesus, a pessoa de Cristo, né? Mas assim, a pessoa incluindo as duas naturezas. Paulo não precisa falar Jesus Cristo, Deus, homem e tal. Vai e cita o credo ali niceno, tá ligado? Na época de Paulo. Então assim, não tem como isso. Claro que Paulo estava se referindo à pessoa. Mas aí ele vem e utiliza de uma nova interpretação e fala, não, da pessoa espiritual, ou seja, da natureza divina, que Paulo estava se referindo. Tem também aquela acusação que os zwinglianos fazem contra os luteranos da comunicação de atributos do primeiro gênero, é que, teoricamente, a gente teria que dizer que Cristo é onipresente segundo a natureza humana, entende? Aí eles vão achar que isso é impossível, porque o corpo de Jesus não é imenso. Por isso que eles vão dizer que ele está cerrado no céu. Aí o que a gente vai falar daquele negócio da multi-onipresença, que Deus conhece vários modos de estar presente, né, num lugar. Sim, como é que ia funcionar muito a resposta a essa objeção zwingliana? Assim? Bom, só para complementar a pergunta aqui do Matheus, já que está entrando nessa questão aí da comunicação de atributos, então eu já vou lançar a pergunta já, né? Sobre o Chemitz. Você responde o Matheus, depois você fala do Chemitz, né? Que o que é a comunicate idiomatum e os seus três gêneros da comunicação de atributos ensinadas aí por Martin Chemitz. Então a gente vai dessa questão da discussão para a definição luterana da coisa. Vamos lá. Isso. Tá, vamos começar aqui. A resposta, por incrível que pareça, é relativamente simples. Né? O Zwinglio baseia sua exegese em Atos, né, de que Cristo está preso no céu, né? O corpo de Cristo, a natureza humana está preso no céu e sua presença espiritual completa o mundo, da onipresença. Aí, quando Lutero fala assim, não, peraí, não, é corpóreo também. Aí o Zwingli fala assim, então você está dizendo que a natureza humana ela se disforma e ela ocupa todo o planeta, é isso? Então, assim, aí tem-se uma ideia de que inclusive acusaram os luteranos disso, de que eles falavam que a natureza humana de Cristo ela se espicha. É como se ela se espichasse, assim, e ela completasse, né, ela replenish em inglês, né, ela completa toda a criação. E isso é você descaracterizar a natureza humana. Isso é você falar que é, né, causar uma... Isso não faz sentido, sabe? Isso não é uma coisa que preserva a natureza humana. Então você tem uma mudança na humanidade. Isso é muito complicado. Porque daí ele já não é mais plenamente homem. Entendeu? Então tem toda uma questão ali bem complicada. A nossa resposta é a do Chemitz. Não, mas peraí. Esse não é o único modo? Sabe, para começar, não sei se os Zwingli sabem, mas Cristo é Deus? Né? Essa ênfase na onipotência, né? No poder fazer várias coisas, é muito importante de lembrar que Cristo é poderoso. E ele está, de uma maneira, de certa forma, misteriosa, presente em todos os lugares, corporeamente. De uma forma diferente da que ele está presente na ceia, por exemplo.
É chamada presença ilocal. Ela não está restrita a um lugar. Que é uma característica que a gente vai falar da de comunicação dos atributos, do gênero majestático, uma característica divina. Deus é ilocal. Você não pode restringir Deus a uma localidade. Por mais que Deus se faça conhecer em suas N situações localmente, você não pode falar que ele está restrito àquilo ali.